As notícias tristes nesse domingo não param de chegar. Eu vou trazer para vocês a partir de agora a morte de um dos maiores atores da Rede Globo de televisão. Ele que participou de várias novelas, participou também, por exemplo, do Malhação, um programa juvenil que passou na emissora há alguns anos atrás e foi um sucesso muito grande. A morte dele foi confirmada em São Paulo, tá bom, gente? Também vou trazer para vocês aqui nesse vídeo uma notícia que realmente ninguém esperava, tá? O Fábio Assunção, esse ator queridíssimo também da Rede Globo de televisão, cheio de polêmicas, passou por uma fase muito difícil em sua vida e ele acabou de fazer novas declarações, gente, sobre o passado dele, um passado que não tem como ser apagado, E não é das novelas, o sucesso, ser galã, nada disso, os erros que ele cometeu em sua vida, tá bom? Vamos saber exatamente o que disse o Fábio Assunção nessas declarações. Também vou trazer para vocês aqui nesse vídeo notícias sobre o ex-esposo de Ana Hickman, que tá dando o que falar. Esse homem realmente se irritou tanto com a Ana Hickman, por tudo que ela fez, gente? Porque a Ana Hickman não é uma santa nessa história toda, tá? Ela tem, já desde o divórcio, da separação, buscado uma maneira de colocar o ex-marido atrás das grades e até o momento não conseguiu, tá? Só, gente, que o Alexandre Correia, ele fez algo que ninguém esperava, tá? Porque ele expôs áudios de Ana Hickman xingando as suas próprias funcionárias. Olha só o nível de Ana Hickman, tá? Para vocês que acham que ela é essa simpatia toda, principalmente por estar na televisão, por detrás dos bastidores, ela pode ser uma pessoa completamente diferente, ao ponto de não respeitar até aquelas pessoas que prestam um serviço ali para ela. Vamos então a essas 3 notícias aqui no vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e mais uma vez gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 574 mil inscritos, quase 191 milhões de visualizações. Bem, gente, vamos então começar o vídeo falando sobre o Alexandre Correia, tá? Ele expôs áudios de Ana Hickman xingando as próprias funcionárias. O empresário voltou a provocar a apresentadora nas redes sociais e, claro, vamos aos detalhes. Alexandre Correia voltou a provocar Ana Hickman nas redes sociais esse final de semana. O empresário divulgou um áudio onde a apresentadora fala de forma ríspida sobre 2 funcionárias e dispara xingamentos a respeito das contratadas. Na legenda da publicação, ele afirma que era humilhado por Ana. Peço a atenção de vocês para essa mensagem que a Ana Hickman me enviou e vejam como ela me tratava de maneira cordial e ironizou. Na gravação, Ana declara: "Não permito que a gente se preocupe agora com a conduta, com a cara de cu e o que for dessas 2. Me preocupo com a performance delas. É para entrar no horário, sair no horário, cumprir. Se não cumpriu, rua e vou buscar alguém. Isso não pode virar tema porque estou acordando e indo dormir com essas 2 putas sendo o negócio principal. Cometeram um erro? Aí é pontuado. Faz cara de cu, de dor de barriga? Não estou preocupada com isso. Cara de dor de barriga é quem está com fome, combinado? Quem mandou fazer esse negócio dos horários dela fui eu e só vou começar a cada vez mais infernizar para pedir para sair", disse Ana Hickman em uma mensagem ao seu ex-esposo, o Alexandre Correia. Ou seja, gente, será que essas 2 funcionárias fizeram algo de errado, não estavam cumprindo os horários? Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. O que sabemos é que a Ana Hickman estava furiosa e falou aí palavras que normalmente nós não imaginaríamos que ela pudesse falar, porque na televisão é aquela perfeição, maquiagem perfeita, sempre sorridente, mas eu acho que houve aí um pouco de exagero, tá bom, gente? Agora vamos falar sobre o Fábio Assunção, galã dos anos 90, dos anos 2000, da Rede Globo de televisão, participou de várias novelas. Olha o que disse o Fábio Assunção, gente. "A dependência me trouxe humildade." Vamos ver o que aconteceu? O ator falou sobre sua luta contra o vício em drogas em entrevista a podcast. "Foi um ensinamento que revolucionou minha vida", disse o artista. Em entrevista a um podcast sobre envelhecimento, Fábio Assunção, de 54 anos, falou sobre o período em que lutou contra a dependência química. Segundo o ator, que chamou o momento de falha trágica em sua vida, a dependência veio como um ensinamento. "Me trouxe muita humildade em relação às nossas dificuldades, as coisas que todo mundo vive", disse ele ao Tantos Tempos Podcast.
Ele relatou que, na época, ficou deslumbrado com o sucesso e acabou perdendo o rumo. Eu fazia uma novela atrás da outra, numa época que não tinha internet. Ocupava sempre os personagens principais. Então, eu vivia muito ensimesmado nesse conceito de sucesso, disse. Mas aí vem a falha trágica da tragédia grega para dar uma sacudida na história. Preferia que tivesse sido de outro jeito, mas foi muito importante ter vivido isso, e isso ajuda na desconstrução do eu, disse ele no bate-papo com a escritora Noemi Jaffe e a apresentadora Candice Pome. Eu tinha uma vida mais complexa do que eu tenho hoje. Hoje resolvo as coisas sem pressa, sem correria, e então isso, a dependência química, veio com um ensinamento que revolucionou minha vida, contou o Fábio Assunção. Bem, gente, eu acho que o importante é assumir o erro, né, e consertar, né? Ele realmente deu a volta por cima e merece todo o nosso respeito, né? Quem nunca errou na vida, né, gente? Agora vamos à notícia mais triste desse vídeo, né? Infelizmente foi confirmado a morte de um dos grandes atores da Rede Globo de televisão. Morreu Felipe Celal, ator conhecido por Malhação em São Paulo. Informações foram confirmadas nas últimas horas pela irmã do ator, a Priscila Beck, jogadora do Cruzeiro. Se você perceber que está extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou pensando em se machucar, procure seu médico, psicólogo ou familiar e não esqueça do Centro de Valorização da Vida. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Você deve ligar para 188, tá? Se você estiver passando por uma situação dessa. Porque foi o que aconteceu com o nosso querido ator, o Felipe Celal, de 31 anos, conhecido por dar vida ao personagem Paulo Thiago, na temporada Malhação 2024, foi encontrado morto dentro do seu próprio apartamento localizado em São Paulo. A informação foi divulgada pela irmã do artista, a jogadora do Cruzeiro, a Priscila Beck. Até o momento, a causa da morte não foi revelada, mas por alto dizem que pode ter sido ele, né, tirar a própria vida, tá, gente? Um suicídio, tá? Nas redes sociais, a irmã de Felipe contou detalhadamente os acontecimentos que antecederam a morte do ator. Bom, semana passada, o chefe dele me mandou mensagem no Instagram pedindo meu número. Na mesma hora, ele me ligou perguntando se eu sabia alguma coisa do Fê, porque ele já estava desde o dia anterior tentando falar com ele e não conseguia. Inclusive, tinha ido até o apartamento dele, bateu na porta e ninguém respondeu. Começou o desabafo. Aí falei com outro amigo do Fê, ele foi lá, conseguiu liberar para ele subir, consegui liberar o chaveiro e quando o chaveiro entrou, meu irmão estava deitado na cama dormindo. Na verdade, ele estava dopado, não conseguia ficar acordado. Aos poucos ele foi melhorando, voltando ao normal e no dia seguinte, inclusive, me xingou, falou que eu tinha armado um circo. O jeito dele completou. Em seguida, a jogadora do Cruzeiro contou que a mãe tentou contato com Felipe, porém, ele não estava mais respondendo, sendo necessário a intervenção de um chaveiro para entrar na casa do jovem. Aí, quando foi no final de semana agora, aconteceu de novo. No sábado, o Fê falou com a minha mãe, estava bem, disse que ia ao teatro, só que no domingo, gente, a mãe já não conseguia mais falar com ele, as mensagens não chegavam mais e as ligações não completavam. E infelizmente ele foi encontrado morto, tá, gente? Essa manhã. Gente, que tristeza, né? Provavelmente depressão, provavelmente dificuldades na vida financeira, não sabemos, né, o que aconteceu. O que sabemos é que, né, essa morte poderia ter sido evitada, mas não foi, né? E foi confirmado então nas últimas horas a morte desse grande ator, né, o Felipe de Malhação. Essas foram as 3 notícias do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!